Boa noite a todos. Ouvindo bem lá atrás, estão, né? Então, gente, antes de começar, a gente tem um aviso aqui para as pessoas que fizeram fluido e que ficaram com o livro, que o livro é indicado normalmente, se puderem devolver, que eles são usados por outras pessoas também, tá? Então, os livros são bem interessantes, né? Se a gente não conhece, às vezes é um livro de mensagem que vale a pena a gente ter eles, né? Então, se puder devolver e pegar lá na biblioteca, pode ser. Quem puder adquirir também, são os livros bem interessantes, tá? Então vamos, para começar, vamos tentar sentar confortavelmente na cadeira, vamos respirar fundo, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui no momento que podemos desligar dos nossos afazeres e ficar um momento dedicado à nossa paz. Que essa paz interior chegue até cada um de nós, que as energias que foram preparadas, como aquele remédio homeopático, na medida certa para cada um de nós. E agora, imagine Deus, Jesus, seu anjo de guarda, a pessoa que mais você se sinta próximo. Nesse momento você se coloca diante dele e peça aquilo que você mais está necessitando neste momento. E assim vamos deixar um tempo para você conversar com ele. E assim, agradecidos pela oportunidade, pedimos que permaneça conosco o maior tempo possível. Como diz o Pedro Paulo, a gente não pode pedir muita coisa porque a gente sempre recebe. Às vezes não é aquilo que a gente pediu, né, mas aquilo que a gente precisa. Então, que todos recebam o que precisam, tá bom? Me deram alguma coisa para pensar, né? Base para a transformação pessoal. E os assuntos que dão aqui para a gente normalmente servem mais para a gente, né? Porque o ouvido mais perto da boca é o meu mesmo, né? Então, transformação, base para a transformação. A gente vai tentar trazer a cada um. Lembrando que a reflexão que a gente traz aqui é um convite para vocês chegarem em casa e dar uma pesquisada, dar uma lida a respeito, tá bom? Então, transformação, vamos lá. Não vai andar? Isso que a gente testou ainda, né, Anne? O que é uma base, né? A base é... A palavra base tem diversos significados, dependendo do contexto que a gente analisá-la, né? Então, ela geralmente se refere a fundamento ou a parte inferior de algo. Bem simples, né? Princípio fundamental no qual se apoia um raciocínio, uma predisposição do sistema. Então, basicamente, a gente vai falar de base da transformação pessoal, é isso, né? Princípio fundamental, aquela parte de algum lugar, né? Então, para começar, eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Qual a minha função no mundo, né? Para que eu existo? Para que eu cheguei aqui? Qual o meu objetivo, né? Então, pergunta lá, qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, todos nós estamos aqui, a gente visa isso aqui, melhoramento progressivo. Um dia nós seremos os Cristos, né? Um dia a gente será que nem Jesus, que ele é o nosso objetivo principal, o nosso projeto final. Jesus é o nosso objetivo, né? Então, nosso objetivo aqui é melhoramento progressivo. Então, a gente vem aqui para evoluir e andarmos para frente, tentando, né, resolver, espiar alguma coisa que a gente deve, né?
mas o fundamental é sem esse melhoramento progressivo. E o que se transforma? Basicamente, tudo se transforma, né? Nossas casas. Se a gente pensar que há alguns milhões de anos nós vivíamos na caverna e éramos felizes naquela época, né? Se pensar nas casas, como é que era algum tempo atrás e o que evoluiu, né? Então, hoje em dia, a gente está procurando cada dia mais conforto, né? Nosso país, apesar da gente sempre achar que o nosso país está ruim, está piorando ou qualquer coisa do tipo, com certeza estamos num lugar melhor, de um jeito melhor. E se a gente pensar alguns anos atrás, coisas que existiam, a coisa de menos de 200 anos a gente tinha escravidão aqui. E hoje é inadmissível, né? Então, o país também anda para frente. O nosso corpo, né? Tudo evolui, apesar de algumas à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo umas mazelas que a gente não tinha antigamente, né? Mas o corpo humano, em geral, ele evolui. Se a gente pensar que o homem lá das cavernas tinha em torno de 1,50 m, né? E foi evoluindo, né? Hoje a gente tem muito mais possibilidades por exemplo, altura, né? Era 1,50 m, hoje em dia a gente tem corpos aí de 2 metros e pouco. Eu tenho 1,70 m, né? Mas tem uns que tem 2 metros e pouco. Isso tudo é evolução, né? E a humanidade, né? Pensar que em alguns anos atrás, a própria escravidão que era comum, né? Hoje não é mais admissível. Isso a humanidade evoluiu também. Tudo foi transformação. Se não, se não tivesse essa transformação, qual seria o sentido da vida, como ele coloca ali, né? Lutas, desafios, sofrimentos, crises, tudo faz parte da vida. Então, nós não vamos passar na nossa vida sem ter lutas, desafios, crises e assim por diante, né? Não vamos passar do berço ao túmulo sem perdas, sem desilusões, sem uma série de problemas, mas tudo isso, né, faz parte da vida. Dificilmente a gente, por melhor que seja a sua vida, um dia a gente vai ter tudo isso, né? E, e todas as dificuldades, né, que a gente tiver, todas essas crises farão parte de nós, né, da nossa história. Isso vai nos levar a nossas conquistas, são instrumentos para nós sermos felizes. Então, as dificuldades que a gente tiver que passar, tudo será instrumento para nós sermos felizes. Transformação é basicamente sinônimo de reforma íntima, né? Eu até prefiro esse termo transformação íntima, né? Por que a gente faz uma reforma? A gente pode chegar lá, derrubar tudo que tiver em volta e refazer tudo de novo, né? E a transformação não é assim, né? O que você faz? Você usa o que você tem e vai mudando aos poucos, né? Então, eu prefiro muito mais o termo transformação que reforma. E o que é reforma íntima, né? O que é, afinal? Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente, né? Então, quem não passou pela reforma de casa, né? Aquela reforma que a gente programa ficar, o empreiteiro diz para você assim, ó, nós vamos fazer a sua obra em 30 dias. A obra acaba em 30 dias? Normalmente não, né? Você diz assim, vou gastar X, você acaba gastando 3x normalmente nas suas reformas, né? Então, qual a diferença da reforma da nossa casa para a tal da reforma íntima que ele diz ali, né? É essa melhora moral, né? Esse aqui faz o esforço para melhorar moralmente. E essa melhora, quando que acaba?
a nossa reforma lá, por mais que dure, ela dura, uma hora ela termina, né? Aquela poeira em casa, aquela incomodação toda que dá, ela vai terminar. Mas a reforma moral, será que ela termina algum dia? Não termina, né? Para nós, talvez quando a gente for espíritos puros, bem longe deste momento, né? Um dia ela vai terminar. Mas essa reforma aqui, essa melhora aqui, não tem prazo. A gente vai melhorar indefinidamente. Ou seja, essa reforma aí, né? Essa aí, como eu disse, acaba. Chega uma hora que você vai resolver esses problemas todos aí. Mas a nossa reforma moral é indefinida. Porque, como diz a parábola do semeador lá, né? Você pode. As três primeiras opções lá, que cai na pedra, que cai nos espinhos e não dá fruto, né? Mas chega uma hora que começa a dar fruto. Aí ela produz 30, 60 e 100 vezes, né? Um dia nós vamos produzir 100 vezes, mas isso vai levar tempo. Então, essa reforma acaba, mas a reforma moral dificilmente vai acabar em algumas vidas. E aonde que a gente reforma? Onde que a gente se transforma, né? Tua mente, tua casa é intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Está lá nesse livro aqui, Alma e Coração, do Emmanuel. E, e o que ele diz ali, né? Tua mente, tua casa é intransferível. Ou seja, é você com você mesmo. A sua casa, né? A nossa casa material, a gente tenta deixar ela o mais confortável possível, né? De acordo com a nossa condição, de acordo com o que você se aspira da sua casa, ela pode ser do jeito que você quiser. E a tua casa mental, que é a tua mente, e ela é intransferível. Então, assim, você tem que gostar de estar com você, né? Tem que saber que eu sou dessa forma e eu gosto de mim desse jeito. Por quê? Porque né, que dentro da minha mente nascem os meus sonhos e aspirações. E do jeito que eu vivo é do jeito que eu acho que tem que ser, né? Tem aquele caso assim, não adianta eu ser uma pessoa que faço muitas doações, ajudo uma série de pessoas, mas toda vez que eu fizer isso, eu quero que alguém veja, né? Então assim, eu sou bom para aquela pessoa, mas eu não sou bom comigo mesmo, né? Então, por isso que diz assim, ó, tua mente, tua casa. A gente vive dentro dessa casa. E ela tem que ser um lugar bom, né? Porque dela vai nascer nossas aspirações e emoções. Não é como alguém me olha aqui na frente falando, né? É a pessoa que convive comigo, a pessoa que me conhece a fundo vai dizer assim, essa pessoa é boa. E eu tenho que ter essa consciência que realmente eu sou como eu sou e se realmente eu sou uma pessoa boa, né? Por que, como diz a musiquinha, né? Para que fazer, né? Porque tem pessoas que são assim, né? Tem a musiquinha que a gente até diz que é Síndrome de Gabriela, né? Porque ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, cada um sabe como é, como que vive, e você não tem como opinar se a pessoa diz assim: olha, estou bem assim, eu vivo assim e não quero mudar, né? Um dia vai acontecer alguma coisa que a pessoa vai sair do lugar e vai andar para frente um pouco, né? Normalmente, o exemplo que eu sempre uso é quem salta de paraquedas, né? Quando chega na porta do avião, a pessoa não salta, alguém chega e empurra você do avião, né? Então, se você conhece alguém assim, que certamente se você pensar, tem alguma pessoa que vai pensar, vive mais ou menos desse jeito, né? Que vai ser sempre assim, eu não quero mudar. E aí o que a gente tem que fazer? Deixar que uma hora dessas alguém empurra do avião, né? Para que fazer a reforma, né? Por que a gente tem que fazer a transformação, como é o título lá, né? O homem é, na maioria das vezes, artífice de sua própria infelicidade. Praticando as leis de Deus, ele pode poupar muitos males e gozar de uma felicidade. Então, a gente, né, fazendo coisas simples, né?
lá na frente a gente vai ver uma uma das questões que fala sobre isso, né? Normalmente as dificuldades que a gente tem são frutos do nosso trabalho, da nossa condição que a gente fez. Como eu disse, tem coisas que a gente não vai poder se furtar de passar, né? São perdas, são doenças e assim por diante. Mas às vezes vai ter algumas coisas que a gente fez para a gente ter essa dificuldade e, consequentemente, esta infelicidade. Para que, continuando, para que fazer, né? A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Então, é comum nós queremos que nós estejamos bem, nossos filhos, nossa família esteja bem, né? Isso é comum acontecer. Mas tem alguns espíritos, tipo a irmã Dulce, que foi colocada na foto ali, são pessoas que esse bem-estar transcende. Ela não pensa mais só nela, só na sua família, ela pensa na humanidade, no conjunto, né? Então, assim, para ela ser feliz, a felicidade dela é proporcional à sua elevação. Tem o Divaldo conta uma história do Dr. Bezerra, que quando ele fez 50 anos no plano espiritual, teve uma festa, né, para ele lá, e o pessoal, os espíritos superiores falaram para o Dr. Bezerra que ele poderia ir para outro orbe, não precisava ficar mais na Terra, que ele tem condições de ir para um outro orbe, né? Mas ele disse que enquanto tiver uma pessoa sofrendo no Brasil, ele ia ficar cuidando de nós, cuidando do Brasil, né? Então, é a elevação dele, né? Ele poderia muito bem pensar nele, que eu vou seguir um outro caminho, vou para outro orbe, mas, no entanto, a felicidade dele é que os brasileiros não tenham um brasileiro sofrendo. Ele diz, enquanto tiver um sofrendo, eu vou ficar aqui, né? Então, acho que ele não vai sair mais daqui, né? Então, está direto aí. Então, a elevação desses espíritos, a felicidade deles é proporcional à elevação. Ele só fica feliz com outras pessoas. No momento que você tem uma tranquilidade, uma pessoa feliz, que ela consegue espalhar sua felicidade, o bem-estar para outras pessoas. Continuando, para que da reforma, né? Porque sendo todos nós espíritos imortais em experiência terrestre, sem esse esforço individual para nos melhorar moralmente, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Então, o nosso objetivo, meu objetivo, eu acredito que de todas as pessoas que estudam espiritismo, que têm alguma ideia, é sair melhor do que chegou, né? Então, assim, a gente vai sair muito melhor. O exemplo que a gente tem que saiu muito melhor do que chegou? Paulo de Tarso, porque ele era perseguidor dos cristãos e foi o 13º apóstolo de Cristo, né? Tanto que fala, se não fosse Paulo de Tarso, a gente não tinha o cristianismo que a gente tem hoje. Então, nós vamos crescer e evoluir espiritualmente, não um Paulo de Tarso. Mas se a gente conseguir sair daqui melhor do que a gente chegou, já estamos no lucro, né? E qual o meio prático para a gente melhorar, para a gente evoluir um pouquinho, né? Qual o meio prático eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, nós não precisamos de ninguém que ninguém diga para nós como a gente está e para onde que a gente tem que ir. Nós nos conhecemos, sabemos das nossas limitações, sabemos o que a gente tem que melhorar, né? Cada um pensa, eu devo melhorar nessa condição. Eu, por exemplo, eu não posso, no trânsito, né? Acho que todo mundo que dirige aí, às vezes passa por alguns apertos, né? Então, assim, o que a gente tem que ter? Mais paciência, mais tolerância. E isso, eu posso pegar a tolerância de outro? Não, tem que ser a minha. Eu tenho que saber da minha limitação, saber que
Se eu não gosto de andar no trânsito pesado, eu tenho que sair mais cedo e assim por diante, para evitar os transtornos, né? Evitar, eu tenho que me conhecer, eu saber da minha limitação, saber que isso pode me incomodar, eu posso ter alguma atitude diferente. Então, esse conhecimento vai me trazer possibilidade de ser melhor que eu mesmo todos os dias. Voltando, né? O conhece a ti mesmo é isso aí, ó, através do autoconhecimento e autoaperfeiçoamento moral. Não é viver uma vida sem problemas, mas saber enfrentá-los da melhor forma possível, né? Através desse autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Conhecer o quê? Né? O que a gente deve conhecer? Conhece-te a ti mesmo, né? As nossas imperfeições e os nossos defeitos. Está lá na questão 776, né? O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural. O que é o estado natural? O estado primitivo, como a gente chega aqui, né? Simples e ignorante, como a gente aprende várias vezes, né? Então, assim, nós hoje somos a nossa melhor versão. Tipo o 6.0 aí, né? Porque nós temos a nossa história, a gente passou, né, alguns defeitos, alguns preconceitos que nós temos, faz parte da nossa história. Nós trouxemos lá de outras vidas, da nossa infância, que a gente ouviu muitos preconceitos, né? E a gente vai ter que aprender a deixar esses preconceitos, né? E ir para frente, né? Não evoluir todos os dias, não ficar nesse estado natural, nesse estado primitivo. A gente tem que saber o que é bom para nós no momento e sair daquele lugar, mudar de lugar, evoluir. Né? Então, onde é que eu estou e para onde que eu vou? É saber. Né? Para quem passou pela vida militar aí, sabe que a gente tinha uns exercícios lá que você estava em determinado lugar e você tinha que chegar no outro, né? E tinha uma série de pessoas para não te deixar chegar naquele lugar. E aí você tinha que fazer um projeto. Eu estou aqui e eu tenho que chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? Né? Então, tem várias opções, né? Então, assim, isso é essencial. É saber onde é que eu estou. É saber da minha limitação, saber como que eu sou, o que eu faço para chegar em algum lugar. Então, onde é que eu estou e para onde que eu vou? Isso é conhecimento. Eu me conhecer, saber onde é que eu estou e aonde eu quero chegar. Onde todos nós vamos chegar. Um dia, Jesus é o nosso projeto final. É o nosso objetivo final, que é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. A gente tem que chegar até ao nível de Jesus, né? É aonde que eu vou. Mas como que eu vou? Fazendo aquele conhecimento de nós mesmos, né? E esse conhecimento é vencer a nós mesmos. A gente não precisa concorrer com ninguém, a gente tem que vencer a nós mesmos todos os dias, né? Poderia o homem, está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Um detalhezinho, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quanto pouco de vós fazem os esforços, né? Então, vontade. Aquilo ali é essencial. Isso aqui a gente não coloca em ninguém. Vontade, você tem um objetivo na vida. Eu preciso fazer tal coisa. E como que eu vou chegar lá, né? Eu não posso colocar a vontade no meu filho. Meu filho quer fazer um curso difícil na universidade. Eu não posso ir lá fazer o vestibular por ele. Ele tem que estudar e tem que passar, né? Por quê? É a vontade essencial. A gente não coloca a vontade em ninguém. Todo mundo é possível. Eu penso assim, ó, se uma pessoa foi capaz de fazer alguma coisa, todos são. Mas tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, você não sai do lugar. Isso é essencial, né? Tanto que fala, né, que a gente pode fazer muito, a gente pode, né, vencer as nossas más inclinações. E o que a gente tem que ter? Vontade, né? Mas o que falta é vontade.
para a gente sair do lugar, o que a gente precisa? Né? Ver as nossas potencialidades, né? Então, tem alguns que dizem assim, ó, não vou fazer. Aí não tem jeito, né? Quero fazer, tem que fazer alguma coisa. Quero chegar em determinado lugar, mas eu não vou fazer nada. Vou continuar aqui, né? E aí já começa aqui, eu não posso fazer. Continua não saindo do lugar, né? Aí o primeiro passo é quero fazer. Daí já começou a melhorar, né? Então, se eu pensar assim, eu posso começar, né? Então, se eu quero, como que eu vou fazer? Tratarei de fazer, posso fazer e farei. Só assim a gente consegue. Mas o essencial é a vontade. Ter o primeiro passo. O primeiro passo, quero fazer. Se você quer, com certeza você vai conseguir. Basta ter vontade para isso. E por que isso? Né? Jesus mesmo disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós todos temos a centelha divina, né? Para a gente de que é destinado à perfeição, né? Porque o homem normalmente fez Deus à sua imagem e semelhança, né? Que o homem projetou como que é Deus. Deus é um senhorzinho de barba branca e assim por diante. Ou seja, ele pegou e projetou um Deus. Na realidade a centelha divina está dentro de nós. E a gente tem a capacidade de ser perfeito um dia. Um dia seremos, né? Vai levar um tempo, mas nós seremos. Isso aqui é essencial, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Então, normalmente, quando você fala que é espírita, as pessoas te olham diferente, né? Eu já vi num velório um espírita chorando e a pessoa ia chegar alguém do lado e dizer assim: poxa, você não é espírita, por que você está chorando? Né? O espírita é diferente? Não. A gente sente, a gente tem os nossos problemas, né? Mas qual a diferença do espírita, né? É aquilo ali, né? É o esforço que a gente faz todos os dias no domínio das nossas más inclinações. Qual a diferença de uma pessoa que chegou aqui pela primeira vez? Normalmente eu pergunto, mas no início, né? Para mim que estou aqui. Eu estou estudando Espiritismo há quase 20 anos. Né? Porque da primeira vez que eu cheguei aqui faz mais de 20, mas eu estou estudando há uns 20 anos. A única diferença é o tempo. É estudar, vir aqui e estudar e trazer minha interpretação do estudo. Se alguém está estudando e vê alguma coisa diferente do que eu penso diferente, perfeito. Até por isso eu sou espírita, né? Porque eu não tenho intermediário. Se eu preciso falar com Deus, eu converso com Deus, eu não tenho um sacerdote para conversar através de um sacerdote, né? Então, o espírita é isso, né? É do esforço que a pessoa faz todos os dias de ser melhor. Como eu disse, nós somos a nossa melhor versão de todas as encarnações que a gente teve. E o objetivo é que na próxima encarnação nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Esta é a transformação que o espírita precisa, né? E não vamos sair perfeitos, né? Não somos um Paulo de Tarso, mas a gente tem que sair melhor do que a gente chegou. Esse é o nosso principal objetivo. E como é que a gente faz isso? Fazendo a tal da autoanálise, né? Essa questão, a 979A do Livro dos Espíritos, lá é uma das maiores do Livro dos Espíritos, né? Então, Santo Agostinho nos diz lá que a gente tem que fazer essa autoanálise todos os dias, né? Então, o conselho dele: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse,
grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Então, se todas as noites a gente passar em revista como é que a gente agiu durante o dia, né? Que normalmente vai acontecer. A gente começa a pensar do lado de cá e quando a gente dorme, a gente já está pensando do lado de lá, né? Dependendo do cansaço durante o dia. Mas se a gente fizer isso todos os dias, dar uma repensada, como que foi o dia? Será que eu fiz alguma coisa, que eu descontentei alguém, eu fiz alguma coisa para alguém, né? E não precisa ir muito longe, às vezes na nossa casa mesmo, a gente faz alguma coisa, a gente fala alguma coisa para alguém, para esposa, para o marido, para o filho, né? Que a gente pensa assim, poxa, eu falei isso, eu não deveria ter falado. Será que eu amanhã de manhã eu vou acordar e vou pedir desculpa pelo que eu fiz, né? Que eu não deveria ter feito? E a gente não precisa de ninguém fazer isso, né? Porque ele diz assim, é uma autoanálise, né? Fazer o que eu interrogava a minha consciência. A gente não precisa pensar, perguntar para outra pessoa, dizer assim, poxa, você acha que eu fiz errado? Não. Pergunte para você, né? Essa autoanálise é importante para a gente sair melhor do que a gente chegou, né? Que ele fala aqui, ó, se a gente fizer isso, com certeza Deus vai nos assistir. E aí o objetivo é que a gente saia melhor do que a gente chegou. E às vezes, né, isso acontece pela dor, que às vezes a gente não pede desculpa, a gente não muda, a gente tem o síndrome de Gabriela, eu sou mesmo assim, eu sou tem pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo na hora, né? Eu sou verdadeira, né? E às vezes eu penso assim, se não é verdadeiro, você é grossa, né? Tem pessoas que agem dessa forma, né? E às vezes uma pessoa dessas vai acumulando tanta coisa ruim dentro dela, né? Que aí uma hora estoura, né? Por isso que diz lá, ó, bem-aventurados os aflitos. E coração que não sofreu é floresta que não se abriu, que a Alta de Souza diz. Então, às vezes, a gente fazendo aquela autoanálise, a gente vê os motivos das dificuldades que a gente passa, se a gente mudar a nossa vida, com certeza vai ter uma situação melhor. E essas aflições, muitas vezes, é para nosso progresso. As nossas dificuldades é para nosso progresso, né? Olha o que o Divaldo diz nesse livro ali. Enquanto o ódio e a vingança armam as criaturas umas contra as outras, a compaixão e a misericórdia facultam que se amem umas às outras. Então, se a gente costuma ver notícias de desgraça, notícia normalmente, as notícias boas não dão muito ibope, né? Então, assim, se a gente ligar a televisão para ver notícia, normalmente tem notícia tudo aqui, ó, ódio, vingança e assim por diante. Se a gente começa a ver as situações que acontecem, o que acontece conosco? Você fica com raiva, você fica mal, diz assim, poxa, isso não é legal, né? E, e aí, normalmente, como da Ibope, sai muito mais. E aí, o que o Divaldo diz assim, ó, se a gente, em vez do ódio e a vingança, a gente tiver compaixão e misericórdia, com certeza vai existir mais amor no mundo. Se as coisas boas que são feitas fossem mais divulgadas, com certeza a gente estaria numa situação melhor. Pelo menos a energia de todo mundo estaria melhor, né? E a gente tem o exemplo, né? Chico Xavier, que ele dizia assim, ó, ele era perfeito quanto a isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes ele estava em dificuldade, estava com dor, tinha algum empecilho na sua vida, ele dizia assim, ó, vamos fazer caridade. O Emmanuel mesmo falou várias vezes para ele sair do lugar e ir fazer caridade, né? Esse é um grande exemplo que a gente tem aqui, que, como diz assim, ninguém pode nos mudar, nós temos que mudar, mas a gente pode chegar ver o exemplo, como que era o Chico. Certamente ser um Chico Xavier para nós seria bem difícil, né? Mas se a gente pegar ele como exemplo, se a gente ver o bem que ele fazia e a gente conseguir fazer um pouquinho do bem que ele fazia,
com certeza a gente seremos pessoas melhores. E isso aqui é uma historinha que eu já trouxe numa outra palestra que eu fiz, é sobre o Jorge, né? Que aí o exemplo, né, de uma dificuldade que a pessoa tinha e o Chico sempre abraçava o Jorge, né? Que o Adelino Silveira, que é um companheiro do Jorge, que conta essa história, tem na internet, se você botar Chico e Jorge, vai ter essa historinha aí, né? Que o Jorge diz que chegava no final das sessões onde o Chico estava trabalhando, às vezes 2 horas da manhã, às vezes mais tarde, o Jorge chegava lá e aí o Adelino fala, diz assim, o Jorge era um morador de rua e ele não tomou muitos banhos na vida dele, né? Então, quando ele chegava, todo mundo saía de perto. E ele dizia assim, eu não sei como é que o Chico deixava ele se abraçar no Chico. E o Chico abraçava ele todas as vezes, né? E ele dizia que tinha o beijo do Jorge, que o Jorge tinha um defeito no lábio, e ele dava um beijo no Chico e ficava manchado. E eles sempre limpavam o beijo do Jorge. E o Chico fala que um belo dia lá, né, diz que até na historinha diz assim, era um dia frio, que o Jorge desencarnou, ele foi embora. E quem veio buscar o Jorge? O próprio Jesus, né? Então, vocês imaginem você saindo do corpo, indo para o plano espiritual e quem veio recebê-lo? Jesus, né? Então, assim, para ver a sensibilidade do Chico de tratar uma pessoa como ele tratava o Jorge e quem era o Jorge, né? Para ser recebido por Jesus. Então, esse é um exemplo daquelas pessoas que dizem assim, ó, a elevação é proporcional à elevação do espírito. O bem é proporcional à elevação do espírito, né? Tá aí um exemplo do como que o Chico era, é um exemplo que a gente pode ser, nós podemos tentar segui-lo, né? E a Madre Teresa dizia isso aí, né? Sou apenas um lápis nas mãos de Deus. É Ele quem me escreve. Então, fazer o bem para ela era instrumento de Deus. Era Deus que fazia por ela. Ela simplesmente era instrumento. Se a gente fizer o bem e pensar isso, sem querer nada em troca, né? Aquele bem que a gente faz sem querer nada, né? Sem querer ser visto e assim por diante. O bem que se faz é o que pensava a Madre Teresa. Eu nem sabia até fazer a palestra sobre Benjamin Franklin aqui, que ele dizia, ó, nunca cheguei à perfeição que eu tinha sido tão ambicioso em obter, e fiquei muito aquém dela. Ou seja, eu sempre queria ser bom, né? Mas eu fiquei aquém dela, né? Mas eu era, pelo esforço, um homem melhor e mais feliz do que deveria ter sido se eu não tivesse tentado. É aquilo que a gente pensa, né? Diz assim, poxa, eu sou desse jeito e não vou mudar. A síndrome de Gabriela, né? Que ele diz ali, né? Eu não consegui ser o que eu queria, que eu gostaria de ter sido, né? Mas se eu não tivesse tentado, não teria chegado, né? Não teria chegado ao homem que eu fui no final da minha vida. Como eu disse, qual o nosso objetivo? Qual o meu objetivo? Sair melhor do que eu cheguei. Sair numa situação melhor. Não economicamente, né? Não só economicamente, mas como o Jorge ali, de ter a vida que ele tinha e ser recebido por um espírito superior lá na chegada do plano espiritual, né? Como ele diz ali, né? Eu consegui ser um homem melhor. Não cheguei lá, mas eu tentei sempre, né? No processo lento e progressivo da reforma íntima, vamos realizando transformações sutis na estrutura magnética do nosso perispírito e ampliando as potencialidades do nosso espírito, né? Então, assim, sempre que a gente for tentar mudar, tentar melhorar, nós temos o nosso corpinho aqui e o nosso perispírito. E esse corpinho aqui nós vamos deixar aqui quando a gente for embora daqui. Mas o que vai sair melhor, né? Que ele diz assim, ó, as estruturas magnéticas, ou seja, a energia do nosso perispírito, isso vai
sair melhor. E esse perispírito que eu vou trazer de volta para quando eu voltar aqui, né? Vou programar uma nova vida e vai ser esse perispírito. E essa transformação que eu fizer hoje, que eu tentar ser melhor hoje, eu vou trazer numa próxima encarnação, né? Porque assim, ó, essas transformações são sutis lá na estrutura. E ele diz lá no início que é um processo lento e progressivo. Então, não sairemos santos daqui, mas com certeza sairemos melhor. E o que o Pedro fala lá na epístola, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5 lá. Vós também sois edificados como pedras vivas para a construção de um templo espiritual. Tipo a nossa casa, né? Nós construímos a nossa casa, como eu disse lá no início, da melhor forma possível, dando a melhor condição para a gente viver dentro dela. E a gente, né, que ele diz assim, ó, nós somos que nem pedras construindo o nosso templo espiritual. Aonde que é o templo espiritual? Dentro de nós mesmos. É esse templo que nós temos que evoluir e fazer ele ser melhor a cada dia. E o Emmanuel comenta essa passagem de Pedro lá sobre a casa, né? Então ele diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, cada um de nós somos a nossa casa espiritual. Como ele disse assim, ó, a casa do homem é a mente, né? É a nossa casa. E aqui, né, por deliberação e esforço do morador. Quem que vai melhorar a nossa casa? Nós mesmos. A gente pode seguir os exemplos, né, de várias pessoas, né? Aqui no centro mesmo, a gente tem várias pessoas que construíram o centro, que estão aqui trabalhando, né? Aí eu posso me inspirar neles, em tentar ser parecido com eles. Mas quem vai melhorar sou eu, né? Eu que vou ter que decidir, que ele diz assim, ó, por deliberação e esforço do morador. A gente pode fazer essa, que ele diz ali, ó, contínua modificação para melhor. Continuando, nesse comentário que Emmanuel faz lá. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, aquela que ele diz lá sobre a, a casa que ele fala lá, da casa espiritual. Essa aqui. Não vai voltar. Vou deixar. Quando Pedro, lá na epístola que ele fala que cada casa é o ser espiritual, né, que a gente vai fazer da casa o que a gente quiser, o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Então, a gente estudar o Evangelho, a gente ouvir falar de Jesus, a gente estudar Espiritismo, faz um bem, né? Que ele diz assim, ó, é uma carícia embaladora, ou seja, uma situação boa da gente falar, da gente sentir, né? Todos que chegam aqui sentem, né, essa energia, essas coisas boas que acontecem aqui. Mas também essa carícia embaladora que ele diz assim, ó, deve seguir para a reconstrução da reforma da casa íntima. Eu não posso sentir Jesus, me sentir bem, só aqui dentro do centro espírita. Não é que não pode ser espírita de 100, né? Que a 100 metros do centro espírita você é uma pessoa e de 100 para lá você é outra, né? A gente tem que fazer essa reforma, fazer essa mudança, tentar ser melhor que nós mesmos aqui, dentro da nossa casa íntima. E fazendo essa transformação, né? E assim vai surgindo um novo ser, dos escombros das suas próprias imperfeições que se acumularam durante anos, superpondo-se como em camadas e que tem suas raízes na vida pregressa. É aquilo que eu comentei, né? Tudo que a gente trouxe que não nos serve mais, a gente tem que deixar para trás, né? Os preconceitos que a gente pode, porventura, tenha tido e hoje é outra situação, a gente tem que
deixar para trás, né? E assim, né, evoluindo, andando sempre para frente, tentando ser melhor a cada dia. Que essa é a nossa transformação que a gente objetiva sempre. E aonde começa? Onde que a gente pode começar a fazer essa transformação, né? É possível a renovação do mundo em que habitamos, além da reforma interior de cada um para o bem, se darmos à criança de hoje o embasamento evangélico. Então, é nossa obrigação, quem tem filho, quem tem neto, quem tem criança, fazer esse objetivo, essa transformação. Começar lá no início. Falar de Jesus para as crianças lá no início. No momento que você ensina para eles que um dia a gente vai precisar de alguma força que foge a nossa sozinha, nós não vamos conseguir resolver alguma coisa, a gente se ensinar, ter esse embasamento evangélico, com certeza elas vão saber a quem recorrer. Por quê? Sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido para amanhã. Então, se a gente não pensar no desenvolvimento aqui, na construção da reforma da humanidade, fazer uma humanidade melhor, cabe a nós ensinarmos às nossas crianças que existe um ser, existe um Deus, um ser que a gente vai precisar dele às vezes. É nossa obrigação fazer isso. Se a gente quer que o mundo melhore, porque como a Cris falou semana passada, eu nunca pensei que eu dizia assim, no meu tempo era assim, né? Vocês lembram que a Cris falou semana passada? A gente diz assim, no meu tempo era um mundo melhor. Se você pensar, o mundo hoje tem algumas coisas diferentes, mas o mundo é melhor. No geral, ele é melhor do que era no tempo passado. Se a gente ensinar para as crianças que o mundo tem que ser melhor, com certeza ele vai ser. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente planta, né? Ninguém foge aos princípios da causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando-se a si mesmo. Então, aquela máxima que diz assim, poxa, eu estou vivendo com aquela pessoa, eu estou tendo essa dificuldade porque eu devo alguma coisa da vida passada, né? Com certeza alguém já deve ter ouvido falar isso aí. Eu devo para essa pessoa alguma coisa, né? Eu devo ter plantado, devo ter semeado alguma coisa lá atrás, né? E hoje eu estou colhendo, né? Nessa mentalidade, o que a gente tem que fazer, né? Aqui, efetuar novas sementeiras, semear coisas boas hoje para a gente colher no futuro. Para com certeza as coisas que a gente fizer hoje, a gente vai colher nesta vida, nas próximas vidas que a gente vai ter que ter, né? E qual o caminho, né? Jesus é o nosso objetivo final, o nosso projeto final. E a nossa planta é o Evangelho. Se a gente conseguir fazer um pouco do que tem no Evangelho, que é o exemplo que Jesus nos deu, a gente com certeza vai sair melhor daqui. Então, é isso que a gente espera, é isso que busca a transformação. Transformação é transformar nossa vida através do Evangelho para chegar ao nosso projeto final. Eu tenho mais um videozinho aqui, que é um pedacinho do filme do Divaldo, que vai valer como a nossa prece final, tá bom? Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então é isso, o nosso maior desafio somos nós mesmos, é a gente que tem que nos superar. Esse é o nosso objetivo, é nisso que a gente tem que transformar.
Desculpa pelo som que não saiu, tá bom? Obrigado, boa noite. Bom trabalho a todos. Que ao final dessa jornada, ao olhares para